Olá, pessoas queridas, espero que estejam bem, em paz e com saúde. Deixo aqui a minha homenagem a todas as pessoas que perderam a vida nesta conjuntura caótica que estamos vivendo no Brasil, pela crise sanitária da Covid-19, mas também em razão dos diversos outros males que acometem a nossa sociedade. Me solidarizo com todos que perderam seus entes queridos, parentes, colegas, amigos e amigas, conhecidos e conhecidas. Faço também uma saudação especial aos nossos mestres e mestras, amigos e amigas, companheiros e companheiras e colaboradores e colaboradoras da nossa ampla diversidade de praxes musicais desse nosso país, que perderam suas vidas para a Covid-19 ou em decorrência das diversas crises que historicamente causam segregação e morte neste país, mas que na atual realidade têm encontrado no governo federal uma parceria sem precedentes para a dilaceração de vidas, de histórias e de culturas. Mas, feito essa nota, hoje nós estamos aqui para celebrar. E começo essa celebração exaltando a minha felicidade de, mais uma vez, estarmos juntos nessa rede de trocas, fortalecimentos e colaborações musicais, artísticas e principalmente humanas. Também, como parte desta celebração, eu quero saudar meus queridos companheiros e minha querida companheira nesta jornada de hoje, dando um viva ao Mestre Bengala, à minha querida irmã de alma e vida, Glauda Lucas, e ao meu parceiro de muitas investidas etnomusicológicas, Dil Fonseca. Um viva especial também ao meu grande companheiro, professor e amigo, mestre João Farias, dos Catopês de Montes Claros, que partiu dessa vida mundana no dia 6 de janeiro de 2018, mas que deixou um grande legado de sabedoria, formação, fé, devoção, humanidade e dedicação ao congado montes clarense e mineiro. Mestre João, companheiro de muitas jornadas, certamente está aqui, presente com a sua sabedoria e a sua bondade que tanto me ensinaram, e a sua presença me iluminará sempre para fazer o que faço como músico, pesquisador, professor e, acima de tudo, como ser humano. Ao saudar essas pessoas queridas, saúdo todas, todos e todes que participam aqui virtualmente deste evento e que, além de enviar suas boas energias, certamente enriquecerão este nosso debate com as suas questões, angústias, sabedorias e proposições acerca de pensamentos, diretrizes e estratégias para continuarmos eternamente a construção da nossa atitude etnomusicológica, das nossas praxes etnomusicológicas, das nossas praxes educacionais, para o fortalecimento das nossas aprendizagens humanas e para a construção de comunidades colaborativas cada vez mais dialógicas e parceiras. Comunidades que fortaleçam as nossas praxes como etnomusicólogos e etnomusicólogas, que deem suporte às nossas parcerias com os conhecimentos e saberes das pessoas que fazem a diversidade de músicas, de mundos musicais deste país e que potencializem a nossa capacidade para a construção de um mundo cada vez melhor. É importante destacar aqui também a relevância de mais este momento de celebração crítico-reflexiva, como têm sido as propostas desses ciclos de debates organizados pelo Dil Fonseca em parceria com a Beth, promovendo encontros que, ao mesmo tempo em que apontam para conquistas e avanços do nosso coletivo em etnomusicologia no Brasil, neste ano em que a nossa Beth completa 20 anos de trajetória, traz para o debate questões importantes para continuarmos sempre
construindo novas pontes, tecendo novas redes e abordando velhos e novos problemas relacionados ao universo das músicas, da sociedade e das pessoas deste nosso país. Me inseri mais diretamente nesta rede de construções e aprendizagens da etnomusicologia a partir de 2001, com ingresso no curso de doutorado da Universidade Federal da Bahia, e em 2002 tive a oportunidade de participar do primeiro encontro da ABET, realizado em Recife. A partir daí, o ciclo de eventos, publicações e ações diversas da nossa associação tem feito parte do meu processo de buscas, aprendizagens e atuações profissionais, e é com base nessas e em outras experiências vividas que estruturo esta minha reflexão aqui nesta 9ª edição do ciclo de debates. Esses 20 anos de existência da ABET marcam a consolidação de uma rede de trocas de experiências, colaborações, gerenciamentos e promoções de eventos, parcerias entre profissionais e estudantes da etnomusicologia brasileira, fundamentalmente, mas também incluindo colegas e coletivos de outros países, que são fundamentais para o fortalecimento e o alargamento da identidade da nossa etnomusicologia e para a definição do que eu estou chamando aqui de uma atitude etnomusicológica, que, construída nas singularidades do que cada um de nós vive, acredita, estuda, pesquisa e atua, tem transcendido o universo de uma área acadêmica de estudos. É a partir dessa ideia que eu intitulei essa minha abordagem aqui hoje de atitude etnomusicológica, aprendizagens e colaborações em comunidade. Na minha perspectiva aqui, a rede de colaborações construída, a identidade singular, mas alargada da etnomusicologia brasileira e a atitude etnomusicológica que tem emergido deste contexto tem o potencial, o poder, relembrando aqui o presságio de Blacking, de transformar o mundo da música, da educação musical, da cultura e da sociedade deste país. Mas, para que isso aconteça, é fundamental que, para além de todo o arcabouço teórico e dos conhecimentos e saberes construídos, continuemos investindo no fortalecimento das nossas formas de pensar, agir e assumir fundamentalmente atitudes etnomusicológicas. É nesta conjuntura que trago aqui as minhas reflexões para este nosso ciclo de debates, me inspirando nas experiências construídas no mundo do Congado de Montes Claros, nas aprendizagens que ali emergiram e no compromisso que tem brotado cada vez mais em mim, a partir dessas experiências, de assumir uma atitude etnomusicológica, uma atitude de reconstrução das nossas formas de dialogar e interagir com as culturas musicais, o que passa também pela reconstrução da música nas instituições de ensino, com vistas a uma praxis musical institucional, mas dialógica, colaborativa e comunitária. Proponho aqui a ideia de construções de atitudes etnomusicológicas, aprendizagens e colaborações em comunidade, dentro da perspectiva do conceito de comunidades intencionais. Comunidades intencionais se caracterizam a partir de um viver coletivo que se apresenta como uma opção fundamentada em princípios comuns, uma causa ou missão pelas quais as pessoas compartilham um forte senso de entrega, serviço e comprometimento. Nessa perspectiva, ao espírito comunitário alia-se um forte sentimento de comprometimento com a realização de um viver humano que se coadune com forças criativas e sublimes da própria vida, como destaca Severiano José Santos Júnior.
Assim, em comunidades intencionais, as pessoas resistem ao processo de individualização e atomização, tendendo a agrupar-se em organizações comunitárias que, ao longo do tempo, geram um sentimento de pertença e, em última análise, em muitos casos, uma identidade cultural comunal. Certamente, para que isso aconteça, faz-se necessário um processo de mobilização social que leve as pessoas a participar de movimentos coletivos pelos quais são revelados e defendidos interesses em comum. Assim, a vida é de algum modo compartilhada e um novo significado de mundo, de sociedade, de cultura e, no nosso caso, de música, pode ser produzido. É nessa perspectiva que penso a construção de comunidades intencionais na etnomusicologia brasileira, em pelo menos duas dimensões. A primeira dimensão tem a ver com essa nossa comunidade acadêmica, que materializa em uma associação, a ABET, objetivos, ideais, lutas e ações compartilhadas coletivamente. Esse tipo de comunidade intencional, mesmo sendo constituída por pessoas que vivem em lugares e contextos diferentes, geograficamente distantes em muitos casos, nos une em torno de causas e missões que acreditamos são cruciais para o mundo. Esses 20 anos da ABET e de experiências também de outros coletivos existentes no Brasil são exemplos dessa perspectiva de comunidade que, no nosso caso, pela imersão nas músicas e pela relação com as pessoas que as produzem, nos permite consolidar caminhos e estratégias para a formação humana e a construção de um mundo melhor. Já a segunda dimensão de comunidade intencional que trago aqui transcende esse nosso universo e se insere na vida, nos contextos culturais e nas múltiplas dimensões das músicas e das pessoas que fazem parte dos mundos musicais com os quais trabalhamos e interagimos. Trata-se da construção de comunidades intencionais a partir de causas, valores e laços construídos historicamente e que fortalecem a sustentabilidade, a ressignificação e a continuidade frutífera de diversos saberes musicais do Brasil. Essa é uma realidade forte em muitos universos do Congado Mineiro, mas também uma realidade de outros contextos culturais, musicais deste nosso país. Um exemplo maravilhoso da construção e da sustentabilidade desse tipo de comunidade intencional é a trajetória de luz, vida, fé, devoção e interação dos Arturos. Via laços familiares, de ancestralidade e religiosidade, a comunidade dos Arturos vem mantendo suas praxes congadeiras, vinculadas aos seus laços históricos e culturais, mas também ressignificadas a partir de diálogos e interações com as dinâmicas do mundo atual. Assim, com pessoas unidas por um ideal de fé, devoção e celebração dos seus modos de ser, existir, fazer e saber coletivos, a comunidade dos Arturos participa da cena das políticas culturais, de projetos como o Encontro de Saberes, promovido pela UFMG, mas também realizados por outras instituições, dialoga com pesquisadores e pesquisadoras, entre outras ações dessa natureza que constroem uma poderosa rede colaborativa em prol da sabedoria, da música, da vida e da cultura dos Arturos. Essas interações e diálogos são uma estratégia de manter viva e atual as praxes culturais musicais historicamente representativas da memória, dos saberes, da trajetória de vida e de devoção dos Arturos, abrindo na contemporaneidade um espaço significativo para essa cultura e sua comunidade, sem se render aos processos de individualização e atomização, nos termos de Castells, próprios da vida na atualidade. A trajetória viva, histórica e atual dos Arturos continua viva e vibrante por meio da construção desse sentimento de pertença,
que faz as pessoas da comunidade viverem uma identidade cultural comunal, construída pelas pessoas que fazem, vivem e acreditam nessa construção coletiva. Mas há casos bastante diferentes desse, que nos provocam, como etnomusicólogos e etnomusicólogas, a pensar como podemos, via nossa comunidade, colaborar efetivamente para a construção de comunidades culturais musicais sustentáveis nos contextos e universos que estudamos. E para trazer uma realidade bem diferente da dos Arturos, eu posso citar a conjuntura dos grupos de marujos, catopês e caboclinhos de Montes Claros, que vem historicamente por conta de toda uma construção problemática da sociedade contemporânea, perdendo os laços, os objetivos, os valores e a sustentabilidade que uma rede comunitária e colaborativa pode oferecer. Assim, hoje na cidade, há 6 grupos de congado, 3 grupos de catopês, 2 marujadas e um grupo de caboclinhos, que mantêm laços de amizade, compartilhamentos de religiosidade, fé e devoção, mas que funcionam como grupos unidos por um ideal comum, é verdade, mas separados de muitas formas, sem o espírito mais abrangente de uma comunidade intencional, em que as pessoas vivem juntas, interagem e constroem coletivamente uma rede sustentável para suas performances e praxes culturais em geral. Esse processo é resultado de uma renovação natural do ciclo da vida, em que as pessoas mais velhas, com laços mais fortes construídos no passado, faleceram ou por conta das dificuldades sociais ou outras escolhas pessoais deixaram de participar dos grupos, e as pessoas mais novas, que passaram a integrar os catopês, marujos e caboclinhos, não traziam e não trazem na sua trajetória a mesma índole de comunidade coletiva em torno da manifestação. Assim, há, de certa forma, uma ressignificação da performance e das relações sociais desses grupos em Montes Claros, sem os compartilhamentos e os sentimentos de pertença a uma comunidade que nós podemos perceber em outras expressões culturais, musicais do país. Olhando para esses dois contextos, sem querer usar um como modelo para o outro, o que eu quero trazer para a nossa reflexão é como essas realidades nos inspiram rumo a uma atitude etnomusicológica e a uma reconstrução do lugar, do perfil e do papel da música e o nosso próprio papel nas instituições de pesquisa e formação no Brasil, considerando que é esse o universo de vínculo e de atuação da grande maioria de nós, etnomusicólogos, etnomusicólogas, estudiosos e estudiosas, gente comprometida com as praxes musicais e as pessoas que fazem a cultura popular no nosso país. Como, então, via a nossa comunidade e praxis profissional, que tanto tem se beneficiado da sabedoria e das praxis de diversas comunidades musicais do Brasil, podemos colaborar para o fortalecimento e a construção de uma rede comunitária sustentável em diferentes dimensões para os contextos culturais que estudamos, trabalhamos e interagimos. Penso que a resposta é a partir de uma atitude etnomusicológica, construída com base nas nossas múltiplas aprendizagens, a fim de estimular e fortalecer parcerias e colaborações com comunidades diversas deste país, tanto para impactar positivamente essas comunidades, quanto para transformar a realidade endurecida das nossas instituições de produção de conhecimento e formação em música. No texto intitulado A Violência como Conceito da Pesquisa Musical, reflexões sobre uma experiência dialógica da Maré, no Rio de Janeiro, Samuel Araújo e membros do grupo Musicultura trazem uma reflexão bastante provocativa, retomando debates de um outro texto de Samuel Araújo, intitulado
Conflict and Violence as Theoretical Tools in Present-Day Ethnomusicology, Notes on a Dialogic Ethnography of Sound Practices in Rio de Janeiro. Conflito e violência como ferramentas teóricas na etnomusicologia atual, notas sobre uma etnografia dialógica de práticas sonoras no Rio de Janeiro. No texto do coletivo, publicado por Samuel Araújo em parceria com membros do Musicultura, os autores destacam algo importante para as nossas análises aqui, evidenciando que, já por muito tempo, pesquisadores vêm problematizando e contextualizando por meio da etnografia musical as assimetrias de poder que condicionam a experiência de músicos, públicos e repertórios, apoiando-se em abordagens críticas de noções de autenticidade musical, patrimônios nacionais e valores cuja hegemonia se assenta sobre a violência exercida por noções particulares de, por exemplo, classe, raça ou gênero. A partir dessa afirmação e de outras análises, os autores questionam se isso em si, essa problematização, seria satisfatório e, caso contrário, o que poderia estar de fato ainda fora do foco na pesquisa etnomusicológica. Na análise dessa questão, apontam que, além da problematização necessária, é preciso também uma mudança de postura, assumindo a construção de diálogos sem precedentes com as pessoas com quem trabalhamos, rumo a direções e perguntas inteiramente novas, deslocando o campo de conhecimento em questão rumo ao compartilhamento do seu tempo e investimento em direções enganosamente prosaicas, mas, de fato, politicamente explosivas. É essa construção de diálogos e interações com as pessoas com quem trabalhamos, nossos mestres e nossas mestras, parceiros e parceiras de experiências musicais e humanas, como é a parceria linda do mestre Bengala com a nossa querida Glauda Lucas. É a inserção das nossas produções, o compartilhamento do nosso tempo e o investimento das nossas ações em direções de fato politicamente explosivas que compõem o que eu defino como uma atitude etnomusicológica. Portanto, eu concebo a atitude etnomusicológica como um conjunto de diretrizes e ações que embasam a descoberta, a sistematização e a circulação do conhecimento acerca dos mundos musicais, vinculando esses aspectos a críticas e proposições políticas que questionam a ordem social estabelecida e propõem novas configurações no que tange à praxis musical, ao reposicionamento social de seus agentes e à desconstrução de hegemonias e dominações historicamente consolidadas no universo da música, da cultura e da sociedade. Uma atitude etnomusicológica transcende uma formação formal em etnomusicologia. Uma atitude etnomusicológica transcende a realização de pesquisas em etnomusicologia, pois fazer pesquisa, escrever, depositar e publicar uma dissertação, uma tese, um artigo é algo importante, mas assumir o compromisso com a aplicação e a inserção desse conhecimento, assumir uma responsabilidade de transformação e melhoria da sociedade a partir dele, é, de fato, a materialização concreta de uma atitude etnomusicológica. Uma atitude etnomusicológica transcende o desenvolvimento de atividades de formação em música, exigindo de nós um posicionamento ideológico, político e propositivo para a reconstrução de uma sociedade que seja equilibrada pelas diferenças e comprometida com a garantia de espaços e direitos para a ampla diversidade de músicas, pessoas e culturas que compõem, no nosso caso, o Brasil. Vindo de uma formação em música plural na infância, comecei, a exemplo de muitos e muitas de nós aqui, pela imersão em um conservatório de música, a analisar e buscar entender a música a partir dos conceitos,
percepções, critérios e normas que caracterizam quase que a totalidade dos cursos de música no Brasil. E foi na imersão no congado, no contato, na experiência, na convivência com o mestre João Farias, na descoberta de uma nova forma de conceituar, viver e relacionar com a música, que foram sendo construídas em mim aprendizagens que me levaram ao que eu hoje estou definindo aqui como uma atitude etnomusicológica. Analiso essa experiência como a descoberta do mundo real da música, que ainda tem pouco a ver com o mundo institucional da música. Algo que me remete sempre a uma reflexão de Fausto Borda no texto A Subversão Justificada e Sua Importância Histórica, em que o autor pondera acerca da aprendizagem de uma criança dentro de uma lógica da normalidade social. Assim descreve Fausto Borda. Geralmente a criança não é educada para procurar outras sombras e dimensões que a vida real poderia estar produzindo em seu processo formativo. Isso é natural, diz o autor, por causa do processo simplista de ensinar a criança dentro dos padrões incorporados pelo que se tornou o ensinar. Mas aos poucos, aquele universo indefinido do ambíguo e do inclassificável começa a tomar forma. Ao entrar neste mundo incompreensível, descobre-se perplexo que o contato com a realidade pode transformar em luz iridescente a simples coloração dos conceitos e ideias das coisas que as palavras transmitem. E essa experiência, muitas vezes, vai deixando as palavras aprendidas inicialmente pela criança sem sentido, por conta do sentido real dado pela experiência vivida. É por isso que acredito a desconstrução do olhar e a construção de uma atitude etnomusicológica não podem ser alcançadas simplesmente pelos textos, análises, reflexões e uma formação formal em pesquisa em etnomusicologia. Pablo Neruda, no discurso realizado ao receber o Prêmio Nobel da Literatura em 1971, é enfático ao afirmar: não aprendi nos livros nenhuma receita para a composição de um poema. E também não deixarei impresso nem sequer um conselho, modo ou estilo para que os novos poetas recebam de mim alguma gota de suposta sabedoria. Assim como o saudoso poeta, tenho que admitir que não aprendi nos livros nenhuma receita para a composição de uma praxis, de uma atitude etnomusicológicas balizadas pela ética, transformadoras, responsáveis e comprometidas com a melhoria da sociedade e da vida humana. E também não deixarei registrado aqui nem sequer um conselho, modo ou estilo para que etnomusicólogos e etnomusicólogas, educadores e educadoras, pesquisadores e pesquisadoras recebam de mim alguma gota de suposta sabedoria. Mas posso sim dizer que foi na imersão, na experiência, nas parcerias, nas colaborações, na vivência da vida e da música como elas são, e no compartilhar dos saberes de mestres, mestras e pessoas diversas da comunidade do Congado, do coco de roda, da ciranda, da embolada da Paraíba, entre diversas outras expressões musicais desse país, que me despertei para a busca de uma atitude transformadora nas minhas pesquisas e investidas etnomusicológicas, que me conscientizei da necessidade de assumir e buscar uma atitude etnomusicológica. Nesse sentido, o mundo colaborativo, comunitário, integrador, vivo, dinâmico e complexo de muitas expressões musicais deste país pode servir de inspiração para as nossas lutas e deve suscitar de nós parcerias, colaborações e diálogos para que possamos, nas nossas instituições,
tanto aprender e receber muitos dos saberes e conhecimentos que emergem desses mundos, quanto promover e consolidar ações que possam, de alguma forma, fortalecê-los. Nessa dinâmica de interação e admiração com as culturas musicais que estudamos e interagimos, deve residir também a construção de uma atitude etnomusicológica que, para além de pesquisas e praxis institucionais, nos permita problematizar, atuar e transformar a realidade dura, homogênea, excludente e unilateral que nos foi imposta. É na luz das parcerias e colaborações, na força e no poder da atitude etnomusicológica, na sabedoria, na fé e na proposição dos nossos mestres, das nossas mestras e das pessoas diversas das culturas musicais deste país, que podemos, sim, formar comunidades, redes e parcerias para melhorar e muito a realidade da sociedade deste nosso Brasil. Muita luz, paz, sabedoria e saúde para todos, todas e todes, e muito obrigado pela atenção, energia e compartilhamento.